Olá pessoal, voltando aqui, estamos na saga semanal aí do Postgre. Bom, nessa sessão, nesse ponto a gente vai dar uma olhadinha nas cláusulas de agrupamento. Especificamente, a gente vai trabalhar agora com as ferramentas de agrupamento Group Settings, Group Sets, né? Que define grupos, então gera múltiplos grupos, basicamente para gerar relatórios, né? Então aí aqui a gente tem duas outras funcionalidades, que é cubo e rollup. Esses termos cubo e rollup, eles vêm do contexto, do conceito de Data Warehouse, né? Que é um conceito diferente do modelo transacional de banco de dados que a gente tem. Basicamente as duas funções elas são bem similares, elas se forem manipuladas elas produzem os mesmos resultados, mas as suas funções são um pouquinho diferentes. Então aqui no cubo você define múltiplos conjuntos de agrupamento, incluindo todas as possibilidades de dimensões. A gente vai ver esse conceito aqui, apropriadamente a gente vai falar sobre dimensões, mas a ideia vocês vão entender na hora que a gente vai fazer na prática. E o rollup, ele gera relatórios que contêm totais e subtotais. Então a gente pode ter total de tudo. Imagina que eu tenho o campo 1, field 1, field 2. Então eu posso fazer o agrupamento dos dois, e aí eu posso ter o total dos dois em conjunto, posso ter o total só do F1, só do F2, ou eu posso ter o total dos dois, de um e do outro campo, juntos, todos no mesmo relatório. Então basicamente é isso que a gente vai ver agora, rollup, cubo e group settings. Vamos lá? Bom, começando aqui em group settings, basicamente ele começa aqui criando uma tabelinha para a gente poder fazer as nossas consultas e ver isso na prática. Vamos lá no Postgre, eu já fiz a conexão com o Postgre, já coloquei minha senha para poder entrar aqui, vou aqui no DVD Rental, vou criar então, vou abrir aqui o Query Tool para a gente poder jogar as consultas SQL, botão direito, colar. O que ele está fazendo aqui basicamente ele vai criar uma tabelinha chamada Sales, vendas, tá? É isso aí. Se essa tabela não existir, ele vai criar. Então, se eu não tiver ela aqui na minha tabela, na minha lista de tabelas, ele vai criar. Basicamente eu não tenho, então ele vai criar. Bom, o que essa tabela vai conter? Ela vai conter basicamente 3 campos, que são esses aqui, ó. Então eu tenho brand, segmento e a quantidade. Aqui é o produto, né, o objeto que eu quero da venda, o segmento daquele produto e a quantidade vendida. E aqui nós temos como um exemplo, né, o brand vai ser a especificação, né? Então eu tenho 2 produtos basicamente, eu tenho o ABC e o X, eu tenho esse grupo e esse grupo, esse brand. No segmento, eu tenho o segmento Premium e tenho o segmento Basic, tá vendo? Então dos 2 produtos eu tenho o Premium e o Basic. E o Quantity é o quantitativo de venda, então o ABC na qualidade Premium foi vendido 100, o ABC na quantidade básica foi vendido 200. O XYZ na quantidade Premium foi vendido 100. O XYZ na quantidade Basic foi vendido 300. Essa é a ideia. Então aqui, cria tabela, né, tabelinha básica. Aqui a gente efetivamente cria a tabela com os atributos. Aqui você está vendo que é varchar, que é int, valor inteiro. A gente está dizendo que esses 2 campos aqui são campos chave primária, é isso que a gente está dizendo aqui. E a gente está inserindo esses valores aqui. Então vamos lá, vamos executar, vamos ver a execução desse processo todo aqui. Executar. Vejam que a tabela vendas não existia, então ela foi criada, foi inserido 4 registros nela, a consulta foi executada, o comando SQL foi executado com sucesso. Eu vou dar um refresh aqui na minha tabela para poder verificar se foi criado. Está aqui, Sales, as minhas colunas, os 3 campos da coluna Sales. Ok, criado. Vamos começar agora entendendo o que o Group Settings faz. Bom, o
primeira instrução SQL que ele traz para a gente, o primeiro exemplo, a gente já vai aqui destrinchar. E o que efetivamente ele está fazendo aqui? Vejam que ele está trazendo, ele está fazendo uma consulta na tabela vendas. Ok, tranquilo. Só que ele está fazendo um agrupamento group by, brand e segmentos. Pelos dois. Tá vendo? Vejam que a gente não está usando a cláusula grouping settings. Eu estou dando um exemplo do que a gente já viu de agrupamento anteriormente. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer os campos brand, segmento e um campo somatório das quantidades relacionadas aos agrupamentos realizados. Vamos ver o retorno dessa consulta. Bom, antes de a gente ver o retorno, vamos ver o que eu tenho. O que eu tenho na minha tabela. Então, o que eu tenho na minha tabela é isso aqui, ó. Vamos lá, tá vendo? Exatamente o que nós cadastramos. E o que é que ele faz de consolidação de agrupamento usando group by? Tá vendo? O que ele fez aqui foi simplesmente agrupar aqui, primeiramente pelo brand, depois por segmento e as totalizações. Você vai falar assim, por enquanto ele é a mesma função aqui, exatamente a mesma função, por enquanto. Porque eu não tenho linhas a mais. Ele fez o agrupamento? Fez. Mas eu só tenho, por exemplo, uma linha do produto ABC do tipo Premium 100. Quando ele fizer o agrupamento ABC Premium 100, que é isso aqui, ele só vai achar uma linha. Vejam que ele fez o agrupamento, mas como eu só tenho uma linha, ele só vai trazer exatamente a mesma linha. Então ele está trazendo o mesmo resultado do Select From aqui, porque efetivamente eu só tenho um item Premium do ABC e essa quantidade. Ele fez o somatório, mas a quantidade é o mesmo. Vejo que na prática, neste banco de dados, isso aqui retorna o mesmo valor, isso aqui, mas efetivamente as funções são completamente diferentes. Vamos continuar aqui agora e vamos verificar algumas alterações. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo aqui é, antes a gente fez um agrupamento geral por tudo, então ele trouxe tudo. Nesse momento, nessa consulta, ele está buscando da tabela Sales, só que agora eu estou fazendo só o agrupamento pelo brand, ou seja, eu estou fazendo o agrupamento por aqui. Se eu tenho duas linhas de ABC, se eu tenho duas linhas de XYZ, isso agora vai ser agrupado. Então eu vou trazer o brand e a quantidade. A quantidade do que? Dos agrupamentos. Então agora eu vou ter 300 mais 100 para X, que vai ser o que? 400. E vou ter do ABC 200 mais 100, que é o Basic e Premium do ABC, que eu vou ter 300. Assim a gente espera, vamos executar. E aí a gente tem o retorno, tá vendo? ABC 300, XYZ 400. Vejo que até então eu não estou utilizando o Group Setting, é só o Group By. E aqui um outro exemplo, fazendo a mesma situação, só que ao invés de fazer no brand, a gente está fazendo agora por segmentos. Voltando ao que a gente tinha antes, só para a gente relembrar, a nossa tabela é essa aqui. Se eu estou fazendo então agora por segmento, então eu tenho no segmento Premium uma venda de 100 e uma venda de 100. Então, somando esses dois segmentos, eu vou ter no segmento Premium a totalização de 200. No segmento Basic, eu tenho 200 mais 300, ou seja, eu vou ter 500 vendas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Quando eu mando agrupar por segmento, eu estou fazendo esse agrupamento das informações. Estou mostrando só o segmento e a quantidade. Veja que eu estou fazendo na função de agregamento, estou fazendo a quantidade somatória. Eu estou fazendo a somatória, mas eu poderia ter outras funcionalidades de agregação que a gente vai ver numa aula posterior. Quais são essas funções e alguns exemplos dela. Embora a gente já esteja vendo elas aqui, né? Então eu estou executando e está aqui o retorno
desse agrupamento. Veja que nós não vimos ainda o Group Settings. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse SQL comprido, nessa instrução comprida do SQL. Vamos destrinchar isso aí de ponta a ponta. No primeiro momento, o que ele está fazendo? A mesma consulta que nós fizemos anteriormente. Vejam que aqui ele está fazendo o agrupamento. Nós já vimos isso aqui anteriormente, né? Ele está fazendo o agrupamento tanto pelo produto quanto pelo segmento. Tá vendo? Está pegando todas as informações da tabela vendas. É isso que nós estamos tendo aqui, ó. Então ele fez o agrupamento por brand, fez o agrupamento por segmento e trouxe os seus quantitativos. Como eu só tenho uma linha por vale desse agrupamento, então na verdade o que ele trouxe foi a minha tabelinha normal. Ok. No segundo momento, a gente vai fazer só pelo brand. Tá vendo? Então se eu faço só pelo brand, ele está trazendo as vendas do ABC, as vendas do XYZ. Mas vejam por que ele está trazendo essa coluna aqui. Essa coluna aqui foi objeto dessa inserção aqui, ó. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente faz o Union, o objetivo é eu fazer uma consulta SQL, fazer um Union com outra consulta, Union com outra consulta, Union com outra consulta. Que são essas situações aqui que a gente vai fazer. Nós vamos fazer várias consultas e vamos juntar todas elas. Bom, não sei se vocês se lembram, para eu poder executar essa função Union All, como requisito eu tenho que ter em cada uma dessas consultas a mesma quantidade de campos, a mesma ordem dos campos e que essa ordem tenha a mesma tipagem, os mesmos tipos. Então é por isso que eu preciso colocar brand na primeira coluna, eu preciso colocar segmento na segunda coluna e eu preciso colocar o total em outra. Lembrando que essas duas aqui é do tipo var char e aqui é do tipo small int. Então eu preciso que essas características sejam preservadas para que eu possa usar o Union All. Mas se eu removesse esse null aqui, ó, eu teria exatamente as mesmas informações, tá certo? Então eu só inseri um campo para permitir com que as minhas respostas tenham 3 campos, 3 colunas, e que essa coluna aqui também ela perfaça. Num primeiro momento eu estou fazendo para o brand, num terceiro momento a gente vai fazer por segmento e vai deixar isso aqui como nulo, e depois nós vamos deixar tudo nulo, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui agora. Então agora, vejam, eu estou fazendo agora por segmento, tá vendo? Então nós deixamos nesse segundo momento essa coluna como nula, porque eu não estou fazendo, isso aqui não é objeto de análise do meu agrupamento. Veja que por enquanto eu ainda estou usando o group by. Aqui a gente está fazendo o agrupamento pelo segmento e aqui o total, como nós explicamos anteriormente. E por último, eu quero um SQL, uma instrução que me traga a totalização de tudo de vendas. Vejam que para essa situação eu não quero que ele faça a totalização nem por brand, eu não quero que ele faça a totalização nem por segmento, mas sim uma totalização geral de tudo. Então nesse caso eu preservo o brand, preservo o segmento e faço a totalização geral. Então com isso eu tenho uma totalização de todas as vendas, independente do produto, independente do segmento. Então, ou seja, eu sei que eu vendi 700 produtos, independente se ele é premium ou simples, independente se ele é ABC ou XYZ, ok? No momento em que eu faço a união entre todas essas consultas, eu vou executar tudo agora de uma vez. Vejam, nós temos a junção de todos os objetos que a gente tinha anteriormente, tá bom? Então, se a gente olhar aqui o retorno, a gente tem, olha só, a consulta que totaliza tudo, a consulta que totaliza só a quantidade de prêmios, a consulta que totaliza
só os produtos XYZ. A consulta que totaliza também só os produtos ABC. Isso aqui é uma consulta, isso aqui é outra consulta, isso aqui é outra consulta e isso aqui é outra consulta. Ou seja, eu tenho 4 instruções selects somadas aqui num único resultado, certo? Bom, vejam que para isso a gente teve que usar o group by intercalado com union, mas para cada uma dessas consultas eu tive que ir lá na tabela sales, fazer o agrupamento e novamente lá, por exemplo, para essa consulta aqui, eu tive que ir lá fazer a consulta, fazer o agrupamento e guardar o resultado. Tive que vir aqui, fazer a consulta na tabela vendas, fazer o agrupamento e guardar a consulta. Ou seja, eu tive que fazer 4 vezes a mesma coisa para poder somar. Aí é que entra o Group Settings. Então veja, a gente vai aprender o Group Setting como uma analogia, como uma forma de facilitar a produção de relatórios ou a produção de agrupamentos que a gente faria. Então tudo que você faz com Group Settings, você faz com Group By. Mas vejam que com Group Settings aqui a gente faz de forma muito mais simples e fica muito mais tranquilo a visualização dessas informações. Dá uma olhada aqui, ó. Como é que a gente enxerga isso? Eu venho aqui na tabela vendas, agrupo Group By e agora eu vou definir os grupos no Group By. Então eu quero que ele faça os tipos de grupo do Group By baseados nesses 2 conjuntos de campos, ou seja, eu quero que ele faça um agrupamento dos 2. Eu quero que ele faça só um agrupamento baseado no brand. Eu quero que ele faça um agrupamento baseado somente no segmento. E eu quero que ele faça um agrupamento geral de todo mundo, tá certo? Vejam que isso aqui é exatamente a mesma lógica que esse conjunto aqui é a mesma lógica de todo aquele conjunto que nós fizemos antes. Ou seja, do select, mais union all, select de novo, mais union all, select de novo, mais union all e select de novo com o group, com o group. É exatamente a mesma coisa disso aqui. Vejam que fica muito mais claro, muito mais simples e ele vai retornar no final das contas o mesmo resultado aqui. Vou executar. Vejam que ele trouxe a mesma coisa, tá? É o mesmo. Vamos só dar uma destrinchada aqui. Então aqui nós temos o agrupamento, esse agrupamento aqui, que é o agrupamento total. O agrupamento por segmento, tá aqui, ó, por segmento, essas duas aqui, onde você tem o Basic e o Premium, e a totalização é o agrupamento feito pelo conjunto Group Set segmento. Esse agrupamento aqui é o realizado somente quando eu faço o foco no brand. E esses 4 elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são os que são executados por esse, ok? Então nós temos a mesma resposta do anterior, só que numa instrução, numa configuração numa linguagem muito mais clara, muito mais simples, muito mais ordenada. Tá? Continuando, ele traz algumas variações para a gente dar uma olhadinha aqui. Bom, o que exatamente esse comando faz? O que a gente fez de novo aqui? Bom, aqui ó, a gente está buscando da tabela vendas. Eu estou usando o Group By e estou usando o Group By baseado em 3 conjuntos de agrupamento. Então eu quero que ele faça a totalização baseada no produto, baseada no segmento e uma total. Tá? Então nós fizemos esses 3 agrupamentos. A forma como eu vou visualizar, no final eu quero que ele ordene baseado no produto e se o produto tiver igual, ele faça a segunda ordenação, o segundo nível de ordenação baseado no segmento. Como eu não disse qual é o tipo de ordenação, então implicitamente eu estou de forma ascendente. E aqui em cima
nós temos, eu quero o produto brand, quero o produto segmento, quero a quantidade. Olha, a minha função de agregação é a totalização, a somatória das quantidades de venda baseado nos conjuntos de agrupamento que nós fizemos. Então eu vou ter uma totalização de quantidade baseado no produto, totalização de quantidade baseado no segmento e a totalização de vendas baseado no agrupamento dos dois produtos, ou seja, no geral de produtos e segmentos, ou seja, geral. Só que aqui o que foi incluído a mais aqui, ó? Foi incluído esses dois campos a mais, né? Isso aqui agrupa pelo brand, isso aqui é só um nome, agrupado pelo segmento, agrupado pelo produtozinho, pelo brand, pelo tipo de produto. E esse grouping, simplesmente, ele vai criar um campo do tipo lógico. O tipo lógico é 0 ou 1, ou um ou outro, ou sim ou não. O que ele está dizendo é, o resultado que vai aparecer aqui é realizado, faz parte do grupo brand. Então, quando o quantitativo aqui for do brand, ele vai colocar 0, ou seja, pertence ao grupo brand, isso aqui. O que não for, ele coloca 1. E no segmento, quando eu fizer a totalização aqui da quantidade baseado em segmento, ou seja, faz parte do grupo segmento? Faz parte. Então ele vai colocar isso aí. Para que a gente faz o grouping como está aqui? O grouping, olha, se eu estou fazendo group sets de brand, group sets de segmento, eu posso querer saber se esse resultado faz parte do brand, se esse resultado faz parte do segmento. Ou seja, eu consigo fazer filtros. Depois eu posso fazer uma consulta que me traga todos os agrupamentos e aí eu posso apresentar para o usuário simplesmente filtrado no que eu quero. Não preciso ir novamente no meu banco de dados e fazer novas consultas. Vamos executar isso aí, vamos explicar de forma clara. Aqui, ó. Tá vendo? Então vejam. O que nós temos aqui, ó? Vejam que essas duas primeiras linhas eu tenho a totalização baseada no brand. Tá vendo aqui, ó? Então ele está me perguntando aqui, isso aqui faz parte do grupo brand? Só essas duas primeiras linhas aqui fazem parte do grupo brand. Todo o resto não faz, tá vendo? Agora vamos analisar segmento. Eu tenho um segundo segmento aqui, ó. Eu fiz um agrupamento por segmento. Onde que eu vejo isso? Tá aqui, ó, essas duas linhas aqui. Veja, eu estou fazendo a totalização dos basics, totalização dos premiums. Então, de produtos basic eu vendi 500, de produto premium eu vendi independente do produto, ó, independente do produto. Então, eu estou fazendo por segmento. Vejam que esse group segmento aqui, ó, fala assim, quais os resultados feitos por esse agrupamento aqui. Então, tá aqui, ó, os dois. E tudo que não é desse agrupamento está como 1. Tá vendo? Então eu consigo mais tarde, se eu quiser fazer uma visualização só disso aqui, eu tenho toda a tabela como resultado, mas eu consigo fazer esse filtro baseado nessas informações aqui, tá vendo? E vejam que, por último, essa informação de totalização aqui, ó, ela é baseada nesse último agrupamento, que não é nem um agrupamento de brand, nem um agrupamento de segmento. Tá vendo que no final aqui ele mostra como 1 e como 1? Então eu consigo fazer. Onde o grupo brand for 0, eu estou pegando só isso aqui. Onde o grupo segmentos for 0, eu estou pegando só isso daqui. E onde, posso fazer uma select em cima disso aqui, desse resultado. E onde o grupo brand for igual a 1 e o grupo segmento for igual a 1, ou seja, isso aqui for igual a 1 e o grupo segmento for igual a 1, logo eu tenho o que? A totalização geral das minhas vendas, que no caso é 700. Veja que 300 mais 400, 700. 500 mais 200, 700. Então esse valor aqui, ó, se refere à totalização geral dos meus produtos. Perfeito, gente? Bem simples, bem bonito, bem elegante a apresentação dos Group Settings. E aqui nós temos uma última apresentação, que é filtro
em cima. Então veja, além da gente poder, veja que nós já vimos, até aqui assim nós já vimos, né? O que nós temos de diferente aqui no Group By? Nós temos os Group Settings. Eu quero fazer a totalização, a sumarização, ou seja, a totalização das quantidades de vendas baseado no produto, baseado no segmento e a total geral. Bacana. Só que veja, having, como a gente viu já anteriormente, nós temos as cláusulas where e nós temos a cláusula having. As duas, o where está para o select, assim como o having está para o group by. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu só vou pegar isso aqui aonde o group brand, ou seja, eu estou pegando o group brand for igual a 0. Veja, lembra que eu falei que a gente pode fazer a filtragem? Então, nesse caso, o que eu estou querendo pegar? Eu estou fazendo todo o agrupamento, na verdade eu produzo isso aqui tudo, mas eu quero exibir apenas aonde group band for igual a 0. Então eu só vou pegar basicamente essas duas linhas aqui. E a ordenação no final é ok, é igual. Mas isso aqui eu estou dizendo que eu vou pegar só aonde ele for igual a 0. Tá certo? E se eu quisesse pegar em segmento igual a 0, era só colocar aqui, segmento aqui igual a 0, eu iria pegar somente essas duas linhas. E se eu quisesse aonde o group band for igual a 1, grouping brand for igual a 1, grouping segmento igual a 1, eu pegaria o total geral. Muito embora a gente possa fazer isso aqui de uma forma muito mais simples, mas são variações do mesmo comando, que é exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Então vejam que com o having eu vou filtrar para o meu usuário a totalização que a gente fez usando os conjuntos de grupo do Group By. Tá vendo? Apareceram só as duas primeiras. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, segmento, copiar, preguiça de digitar, vou jogar aqui, tá vendo? Somente aonde o segmento, veja, somente aonde o segmento é 0, tá vendo? Ele traz as totalizações de segmento, independente do produto, ok? E é isso que a gente pode fazer. Então eu mesclando grouping, eu fazendo grouping aqui e colocando ele na cláusula having, eu posso inclusive fazer a totalização e mostrar só o que eu quero, ok? E com isso a gente fecha o group sets. Vamos então agora analisar o cube. Bom, o cube, lembra eu falei para vocês que é uma ideia que o cube, rollup são ideias de banco de dados em data warehouse, né, de banco de dados de consulta, mas aqui utilizado dentro do SQL, dentro das cláusulas SQL, ele serve para fazer as totalizações. Então a gente pode fazer usando o grupo set, mas a gente pode fazer essas totalizações de grupo usando tanto cube quanto rollup. Então vamos dar uma olhada aqui. Então a gente pode, ó, cube, group set, e aí ir mesclando os campos que eu quero fazer as totalizações. Então aqui nós temos, ó, um exemplo que ele coloca. Vamos direto para a parte prática, que eu acho que fica mais interessante. Daquele comando que a gente executou anteriormente, vejam que o que a gente executa aqui, ó. Eu estou pegando de vendas, veja a mesma coisa, ó, brand, segmento, o quantitativo, tudo isso, essas informações aqui de vendas. No Group By, ao invés de colocar Grouping Settings, eu estou mandando ele fazer um cubo usando esses dois campos aqui. E o final é só uma ordenação para visualização. Vamos executar e vamos ver a resposta dele. Olha que bacana. O que ele já trouxe para mim de forma automática. Olha só. Ele fez primeiro o agrupamento de brand. Fez segundo o agrupamento
aqui ó, eu tenho ABC dos produtos brand e segmento, depois eu tenho só a totalização geral do brand, aqui embaixo eu tenho a especificação do produto e o segmento, e aqui só do produto, e aqui embaixo eu tenho a associação, eu fiz aqui só dos produtos, aqui eu tenho só a quantidade total de Basic, a quantidade total de Premium e por último a totalização geral. Viu como facilitou bastante? Então não preciso ficar criando group sets aqui ó, dentro de group by. Quando eu falo cubo e eu determino que são esses dois atributos, ele vai fazer o agrupamento. Aí dependendo da minha função de agregação. Aqui eu estou falando a somatória de quantidade. Então ele vai fazer a somatória desses dois atributos, a somatória baseada somente nesse, a somatória baseada somente naquele e a somatória geral de tudo, que é exatamente o que ele tem aqui, de todos os produtos, tá vendo? Então eu tenho uma visão, quando eu faço o cubo eu tenho uma visão de todos baseado na combinação entre esses dois campos aqui que foram definidos. Continuando, aqui ele traz mais uma. O que é isso aqui? Ó? Então, quando a gente faz o cubo e coloca ele direto aqui, todos os campos, ele vai fazer todas as combinações possíveis. Tá vendo aqui? Que é o que nós tivemos no final da resposta anterior. A diferença aqui, ele está tirando o brand de dentro do cubo, fazendo o agrupamento por brand e por cubo aqui embaixo. O que ele está fazendo aqui é tirando o brand de dentro desse cubo, fazendo o agrupamento aqui de brand e fazendo o cubo só do segmento. Então, vamos lá. Bom, o que diferencia essa consulta aqui? Ele tirou o brand, ou seja, de dentro do cubo e está fazendo o brand fora. Então veja que o brand ele vai ficar destacado. Então eu não vou fazer todas as combinações do brand e segmento. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Qual foi a resposta que ele me trouxe? Ele fez do brand, ó, que é o produto, ele fez a combinação dos produtos, produto Premium e o produto geral. Aqui, como eu fiz do segmento, ele vai fazer todos relacionados do segmento. Então eu tenho Basic, Premium e o produto XY. O que faltou aqui faltou a totalização deles. Mas por que ele não fez? Porque eu não tenho um cubo que relaciona os dois como eu tinha aqui. Então eu tenho o Group By do brand e eu tenho o cubo do segmento. Tranquilo? Com isso também eu acho que a gente fecha o cubo e agora a gente vai para o Rollup. Bom, o que o Rollup faz o cubo, ele faz uma combinação de todos, né? Vê todas as possibilidades entre. Quando eu faço cubo C1, C2, C3, na verdade eu estou fazendo um agrupamento, um conjunto de agrupamento dos três, do C1 com C2, do C2 com C3, do C1 com C3, do C1 sozinho, do C2 sozinho, do C3 sozinho e de nenhum deles. Quando a gente faz um cubo e eu coloco os campos aqui, é exatamente isso que a gente está fazendo. Quando eu faço um roll-up desses campos, o que eu estou gerando é apenas uma hierarquia entre eles. Quando eu crio um roll-up de C1, C2, C3, eu estou fazendo um conjunto de um grupo de C1, C2, C3, C1 com C2 aqui, C1 sozinho e ele sozinho. Ou seja, o foco aqui é o C1, tá vendo? Então o rollup ele tem uma leve diferença, ele não faz todas as combinações como o cubo faz. O rollup faz esse agrupamento baseado apenas ele faz todas as combinações baseadas nesse campo primário aqui, tá? Então ele faz esse com esse, ele faz esse com
com esse, ele faz desse campo primário sozinho e por último ele faz o total geral. Então vamos dar uma olhadinha. No exemplo que ele traz aqui, eu quero fazer uma combinação de dia, mês e ano, tá? Então aqui a gente vai fazer uma combinação. É isso que eu ia fazer? Não. Acho que é a mesma tabela, né? A mesma tabela que a gente tinha antes. E vamos dar uma olhadinha aqui. Vou copiar. Vou executar agora o rollup aqui. E vamos dar uma olhadinha no que ele vai fazer. Vejam que se eu estou fazendo aqui um rollup, vejam aqui o diferencial. A única coisa, eu já tenho essa consulta feita no cubo. Agora a gente está fazendo ela no rollup. Vejam que no cubo, se eu tenho x e y, ele vai fazer x com y, y com z, todo mundo e nenhum. Aqui no rollup não, ele vai fazer o x com o y e todos. Ele não vai fazer a combinação do y com o x, tá certo? Vejam que esse rollup aqui, ele é muito similar a essa situação. Na verdade, ele é a mesma situação que a gente tinha anteriormente, tá? Então vamos lá. Executo. Tá vendo lá? Então, só que o que ele trouxe a mais? Olha, ele faz o brand todinho. Então ele faz o brand no Basic, o brand no Premium e o brand total. No segmento, ele faz o brand Basic, brand Premium e o brand total, porque eu estou juntando eles. Só que ele faz o total geral, ou seja, ele faz a combinação de todos eles aqui. No primeiro momento parece que é muito similar, né, ao cubo, mas a gente viu que tem essa particularidade do rollup, fazer a combinação baseada no campo anterior. Então vamos dar uma olhada aqui agora. É isso que ele traz. E aqui nós vamos ver exatamente a diferença entre eles. Olha só, a grande questão aqui é que ele vai trazer, ele separou o segmento de dentro do rollup. Então ele vai fazer todas as combinações relacionadas aqui. Vamos executar para a gente ver o que ele vai fazer. Vejam que ele trouxe aqui o foco aqui é o segmento. Então ele trouxe, ó, do segmento Basic, o que eu vendi de Basic de ABC no produto ABC, do produto XY e o produto geral. O que eu fiz aqui agora? No Premium, do produto ABC, do produto XYZ e do produto geral. Mas vejam que eu não tenho uma totalização geral de todos e não tenho uma análise baseada no brand, ok? Eu posso fazer uma relação aqui, mas eu não tenho. O foco aqui não é o brand, o foco aqui é o segmento. Veja, o que nós fizemos de diferente é que anteriormente eu coloquei os dois aqui dentro da cláusula rollup. Aqui não, eu fiz primeiro um agrupamento por segmento e fiz as variações do brand, certo? Bom, agora uma prática muito interessante com o banco de dados de Rental, lá do nosso banco de dados Rental Table, lá do nosso banquinho de dados do DVD Rental. Vamos dar uma explicada aqui para a gente poder entender com calma do que se trata isso aqui, como é que a gente aplica o rollup em cima dessas informações aí, dessa cláusulazinha. Bom, qual é a ideia principal para a gente não se confundir um pouco? Eu vou colocar aqui um select all para a gente poder enxergar o que é que nós temos. O que nós temos dentro da tabela Rental? Então, dentro da tabela Rental, nós temos esses campos aqui. Nós temos Rental ID, Rental Date,
Inventor ID, Customer ID, Return Date, Staff ID e Last Update. Basicamente, o nosso foco aqui é em cima do... Opa, não é Return Date, é exatamente, Return Date? Não, desculpa, não é a data de retorno, é a data da venda, é isso aqui, ó, data da venda. Desculpa pela... Então, só que eu quero que vocês percebam que o Return Date, esse campo, ele é do tipo Time Stamp. O que é o Time Stamp? O Time Stamp ele tem a data, mais a hora, mais os milissegundos. Então veja que a gente tem aqui, ele tem a informação, então eu tenho a data e eu tenho a hora. Veja que ele é um tipo Time Stamp. Mas se eu quero fazer uma análise, o que a gente quer fazer aqui? Eu quero fazer um agrupamento. A minha pergunta nessa consulta é o seguinte, ó, eu estou fazendo a contagem de vendas, da tabela de vendas. Então, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: quanto que eu vendi no ano, nos anos, nos meses e nos dias. E aí eu posso, mais tarde, fazer uma ordenação disso para saber quais foram os anos que eu vendi mais, quanto que eu vendi por ano, quanto que eu vendi geral, quanto que eu vendi por mês em cada ano, quanto que eu vendi por dia em cada mês, em cada ano. Essa é a ideia. Eu quero ter uma ideia de vendas num período de tempo da minha locação, das locações que eu fiz aí. Isso é exatamente o que essa consulta faz. Só que para isso, se o meu campo ele é um campo timestamp, eu preciso quebrar esse timestamp. Então, esse extract é uma função que faz essa quebra do timestamp. Então, eu faço extract year from, eu estou pegando só o ano disso daqui. Então, por exemplo, desse primeiro campo eu estou pegando só 2005. Se eu falo extract month from, eu estou pegando só o mês. Se eu falo extract day from, eu estou pegando só o dia desse campo. Bom, então baseado só no timestamp, na função extract, eu posso usar tanto year, month ou day. Então, se eu extrair o ano, se eu extrair o mês ou se eu extrair o dia, eu consigo fazer a partir daí um agrupamento dessas informações. Então veja que eu estou mexendo só com um campo só, mas como esse campo tem várias informações diferentes, eu consigo fazer, através da extração, o agrupamento dele. Mas veja que a gente está fazendo um roll-up. Então eu vou fazer do ano para esse, do ano para esse, do ano sozinho e de todo mundo geral. Eu não estou fazendo exatamente todas as combinações, tá? Então é isso que a gente está mostrando e é isso que ele vai fazer de forma geral. Então vou dar aqui um select para a gente ver o que ele está fazendo. Bom, acho que cabe uma explicação um pouco mais com calma, né? Então, antes de executar, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu expliquei a função extract e aí o que ele vai fazer o rollup? Eu estou mandando ele, eu estou pegando da tabela venda, que é essa tabela aqui que a gente acabou de ver. Estou mandando ele agrupar do tipo rollup. Então eu tinha group settings, group setting, eu tenho cubo e eu tenho rollup. E o rollup, a diferença é que ele não vai fazer todas as combinações do que eu colocar. A grande questão aqui é que eu não estou pegando campos diferentes. Eu estou pegando apenas o campo rental date e estou extraindo o ano, extraindo o mês, extraindo os dias. E eu estou fazendo uma combinação dessas informações. Mas essas informações, essa combinação temporal aqui de data é apenas para fazer uma contagem de ID, de vendas. Cada venda eu vou ter um ID. Então, se eu contar esses IDs, eu estou contando a quantidade de vendas. Certo? Para cada venda eu gero um ID de vendas, que foi realizada numa data específica. Então, se eu fizer a contagem dessas vendas,
eu estou fazendo a quantidade de vendas baseada nas informações de agrupamento que a gente está fazendo aqui. Então, só que eu estou executando um roll-up. O roll-up, só relembrando, ele não faz todas as combinações aqui. Ele vai fazer a combinação de tudo sozinho, só de ano, ano com mês e dia, ano com mês. Tá? Vamos lá? Agora vamos executar aqui. Tá lá. Então nós temos, primeiramente, quantos foram baseado nas datas. Eu tenho uma linha aqui que me informa o quê? Todas as vendas. Então eu tive 16 mil vendas. Vejam que em 2005 eu tenho aqui ano, mês e dia. Mês e dia. Tá vendo aqui? E aqui eu tenho no dia 15 do mês 6, no dia 20 do mês 6, no dia 11 do mês 7, no dia 5 do mês 7, no dia 24. Isso aqui é o que é? A quantidade, o count do rental ID. Ou seja, na verdade, isso aqui representa o quê? A quantidade de vendas que eu realizei. Então a gente tem 318 vendas no dia 15, 331 no dia 20 de 6 de 2005 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho a quantidade de vendas total. Vou continuar aqui. Em 2005, dá uma olhadinha nos totais gerais aqui. Em 2005, eu tive, olha só, independente do mês, independente do ano, em 2005 nós tivemos 15.862 vendas. Em 2006 nós fizemos 182 vendas, tá vendo? Olha só o agrupamento que ele está fazendo por ano. Então em fevereiro, no mês 2, eu tive 182. Fevereiro, março, abril. Em maio eu tive 1.000. Em agosto eu tive 5.600. No mês 6 aqui, que é o mês de junho, 2.000. E em julho, 6.000. Então, se eu quiser saber qual foi o mês que eu mais vendi, em 2005, eu tenho aqui o mês 7. Tá vendo aqui? E é isso aí, tá vendo? Eu não tenho mais informações aqui de... porque a ideia aqui foi fazer o agrupamento por ano. E ele fez exatamente esses agrupamentos por ano, tá? Vamos ver se eu tenho algumas... eu confundi aqui, né? Aqui é fevereiro de 2006, né? Tá vendo aqui, ó? É porque ele trouxe todas as informações aqui de forma agrupadas, né? Então é isso. Nós temos todas as informações aqui. De forma bem prática, bem objetiva. Isso aqui é um bom exemplo de como fazer bom uso do roll-up para fazer consultas e totalizações baseado em datas, em períodos, né, de venda. Aí você pode fazer vendas, aí você pode pensar dentro do objeto do banco de dados que você estiver trabalhando, tá? E com isso a gente também fecha essa última análise de sections, ou seja, baseando group sets, cube e roll-up. Só para a gente fechar essa parte de agrupamentos aqui, o próximo item vai ser uma visão geral das funções de agregação. Ok? Olá pessoal, aqui nas funções de agregação. Quais são as funções de agregação que a gente pode utilizar aqui dentro de Group By, dentro de Have, das funções de operação e principalmente aqui também nos grupos, nos conjuntos de agrupamento e nos cubos e roll-up. Quais são essas funções utilizadas para agregação? Então nós temos aqui a função média, que é o AVG,
average. Nós temos a função count, a função max, mínimo e a função sum. São funções, digamos assim, estatísticas, né? Somatória, mínimo, máximo, count e média. Mas veja que nós temos aqui a somatória. Quando ele diz a somatória, retorna a somatória de todos os valores ou valores distintos. Olha só, então a gente tem alguma distinção aqui. Às vezes a gente pode ter valores 100, digamos, dos mesmos agrupamentos. Então eu posso somar isso aqui como 200 ou posso somar de valores distintos, tá? A gente vai ver essa distinção ali embaixo. Aonde é que a gente usa essas funções? Então a gente pode tanto utilizar isso aí dentro da cláusula select ou também da cláusula having. Lembrando que o having são os filtros que a gente faz para os registros de agrupamento. E o select são os filtros do que a gente quer antes da gente fazer os agrupamentos. Ok? Nós já vimos essa discussão nos vídeos anteriores, tá? Então aqui ele está trazendo para a gente alguns exemplos baseados naquele banco de dados do DVD Rental. Então eu tenho aqui em filme, tenho esses campos aqui, e aí primeiro ele vai começar para a gente aqui. Eu tinha aqui, vou começar então uma nova Query Tool zerada para a gente começar. Vou dar um colar. E o que ele está fazendo aqui? Bom, vejam que isso aqui não é, de certo modo, uma novidade para a gente. Então, a gente começa analisando da onde ele está buscando. Qual é a tabela? Aqui a tabela é a tabela filme. É essa tabela aqui, ó. Tá? Então, ele está buscando da tabela filme. O que ele está buscando? Ele está selecionando apenas o campo replacement, custo de restauração, né? De adicionamento custo de replacement é o que ele está trazendo aqui da tabela filme. Só que o que ele está trazendo? A função de agregação é: eu estou pegando todos os filmes, não estou fazendo nenhum agrupamento, e ele está fazendo o que aqui, ó? Uma média deste custo aqui, ó, tá? Quando eu faço uma média, eu posso ter, por exemplo, 10, 5. Se eu fizer uma média, é uma somatória disso aí, dividido pela quantidade de elementos. Então aqui no caso eu vou ter o quê? 7,5. Vejam que quando eu faço o cálculo da média, isso pode me incluir casas decimais. E essas casas decimais, em alguns momentos, dependendo da operação que você vai fazer, por exemplo, eu tenho um produto aqui, ó, 5, 5 e 5. Ele somou aqui, deu 15, dividido por 3. Esse exemplo aqui não é muito prático, né? Imagina que eu tenho aqui 5, 3 e 2. Aqui a minha somatória foi 10. 10 dividido por 3 vai dar o que? 3,333, tá vendo? Eu criei uma dízima. Aqui, isso aqui não para nunca, tá? Então, em alguns momentos, a gente pode querer reduzir essa quantidade de casas decimais. Então, é para isso que, dentro da funçãozinha de média, eu vou apagar isso aqui, só para a gente voltar à análise. Então aqui, ele está pegando essa variável, calculando a média de todos os filmes, porque eu não fiz nenhum filtro. Só que, dessa média, o que ele está fazendo aqui é um round. Tá, na verdade tem um 1,2 aqui antes de fechar, né? O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que esse 2 é: eu quero que você arredonde o cálculo disso daqui para 2 casas decimais. Então não importa o que isso aqui vai me retornar. Tá vendo? Isso aqui é a minha média. Então o round ele vai arredondar para 2 casas decimais. Se você quisesse 3, era só colocar 3, 4 e assim por diante. Tá ok? Então é isso que ele está fazendo aqui. E por último,
tudo isso aqui vai ter renomeado, né? É só aquele, eu tenho o campo as e o nome que eu quero que ele seja exibido na tabela de resultado, no data output aqui. Então vamos executar e vamos ver essa funçãozinha aqui executada. Tá vendo lá? Então a média de replacement, o custo de replacement médio é de R$19,85 para os filmes, para todos os filmes, independente de filmes, ok? Mas o que a gente pode fazer aqui, ó, é que eu posso começar a querer organizar isso aí ter informações mais específicas. Então, trazendo isso aqui de forma um pouquinho mais específica, então eu tenho, vejam que isso aqui é a mesma coisa que a gente acabou de explicar, tá vendo? Então ele está basicamente aqui, ó, até aqui, fazendo a mesma coisa que nós já vimos anteriormente. Mas o que ele está fazendo com esse inner join? Então eu tenho filme, eu estou juntando com categoria, e eu tenho uma tabela intermediária que é filme categoria. Então ele está fazendo a junção de filme com filme categoria e filme categoria com categoria. Então nós estamos juntando filme com categoria por meio da tabela auxiliar que faz a relação. Lembra? Um filme pode ter várias categorias, uma categoria pode estar associada a vários filmes. Mas basicamente o que eu quero aqui é fazer a média de replacement aqui, não geral como nós fizemos aqui anteriormente. Eu quero baseado na categoria 7. Eu ainda não sei qual é essa categoria, mas aqui eu já estou dizendo qual é o ID da categoria que eu quero fazer esse cálculo do replacement dele. Então tá aqui, ó. Vejam que dessa categoria ela é ligeiramente maior. Anteriormente a média era 19, mas dessa categoria ela é 21,09. Ela é um pouquinho maior, viu? Bacana? Então vamos continuar aqui. Vejam que aqui a gente deu um exemplo. Voltando aqui, ó. O que nós fizemos aqui, a grosso modo, foi usar as funções de agregação dentro da cláusula select, tá vendo? Então eu faço essa computação de valores aqui antes de fazer qualquer agrupamento. Eu não fiz isso do having ou dentro do agrupamento qualquer. Então aqui a gente vai continuar. Ele vai mostrar então agora um exemplo do count. Então o que a gente tem aqui? Bom, de forma bem simples, o que ele está mostrando é o que esse select faz. Eu poderia querer saber o seguinte, ó, quantos registros eu tenho. Então, quando você coloca o count, ó, o meu select aqui é select asterisco from film, ou seja, eu estou pegando todos os registros da tabela filme. Esse é o meu resultado principal. Mas quando eu jogo o count aqui, o que eu estou dizendo é, eu quero a quantidade de registros de filme. Bom, se em filme eu tenho o nome dos filmes, isso aí são registros únicos de filme. Na verdade, essa cláusula SQL responde a seguinte pergunta: quantos filmes eu tenho na minha locadora? Então eu vou aqui executar. E basicamente o que ele me diz aqui é que eu tenho 1000 filmes na minha locadora, tá? Se eu quisesse, se por exemplo eu não soubesse que existem filmes repetidos aqui, é só colocar o distinct, select distinct count. Então eu vou pegar registros únicos e vou fazer a contagem. Então eu tenho filmes únicos, mas no caso aqui a gente sabe que não tem filmes repetidos na tabela filme, então lógico, eu já sei que, dada o planejamento que eu fiz da minha modelagem, eu sei que eu não tenho filmes repetidos aqui na tabela filme, logo eu não preciso colocar distinct aqui em cima.
tá? Aqui, ainda continuando naquela ideia, aqui nós temos a quantidade de filmes totais, né? Mas agora eu queria saber o seguinte: quantos filmes eu tenho numa determinada categoria de filmes? Então vejam que aqui, ó, a gente já sabe, pela dica dada pelo próprio Ian, que se chama a categoria 7, é a categoria, pelo próprio nome que ele colocou aqui, né? É a categoria de drama. Então quais são os filmes de drama na categoria drama eu tenho? Mas olha que coisa bacana. É bem simples isso aqui de entendimento. Então nós temos a tabela filme, nós temos uma tabela categoria filme, que faz a junção entre categoria. Como que eu juntei todos eles? Eu fiz um inner join aqui e um inner join aqui. Então eu tenho filme, tá vendo? Filme, categoria filme e categoria de filme. Então eu estou pegando todos os registros relacionados nesse conjunto aqui. Então no momento que eu fiz esse inner join usando o ID do filme, fiz o inner join usando categoria ID, então eu fiz o filme ID com filme ID aqui, e eu fiz categoria ID aqui com categoria ID. Indiretamente eu associei filme com categoria através disso daqui. Bacana? Eu tenho todos os campos de todos eles? Sim, eu tenho todos os campos. Mas o que a gente vai fazer é, eu quero fazer onde o categoria ID é igual a 7. Bom, então agora eu não tenho todos os campos. Eu vou ter todos os filmes que se relacionam à categoria ID 7, que é a categoria de drama. E no momento, vejam, aqui eu tenho a contagem de todos esses filmes relacionados à categoria 7. O que diferencia esse conjunto desse outro conjunto aqui? Aqui nós temos o total de filmes, certo? Aqui eu tenho o total de filmes que são categorizados como drama, porque eu fiz um where filtrando na categoria 7, tá certo? Vejam que isso aqui se parece de certo modo com aqueles grupos que nós já vimos anteriormente. Exatamente. Então a gente pode obter os resultados de diversas formas, de diversas maneiras diferentes, tá? Então aqui um outro exemplo. Eu quero basicamente aqui na função de agregamento, de agregação, eu quero quem tem, qual é o valor máximo, qual é o filme que tem o valor máximo de replacement. Então o valor máximo aqui é 29. E se fosse o valor mínimo? Era só colocar o mínimo aqui. Então eu tenho o máximo e eu tenho o mínimo. 29,99 é o máximo, 9,99 é o mínimo. Tá certo? Isso independente, eu estou pegando o total geral de filmes. Isso não é agrupado, não é por nada. Então, de modo geral, o máximo e o mínimo você consegue fazer dessa forma. Vamos dar uma olhadinha aqui numa especialização, no que ele traz aqui a mais. Olha, analisando aqui, o que a gente tem é muito interessante essa consulta, porque ele traz um conceito que a gente ainda não viu, né, de uma consulta onde o a condição dos registros que vem de uma outra subconsulta, tá vendo? Então vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando na tabela filme. Então ele está vindo aqui na tabela filme. Ok, todos os registros? Todos os registros. Só que eu não quero todos os registros. Eu quero todos os registros onde o custo de replacement é igual ao quê? Bom, a gente tem que analisar o que essa subconsulta faz.
O que essa subconsulta faz é exatamente o que nós vimos anteriormente aqui, ó. O que ele vai retornar? Ele vai retornar o valor máximo, só isso que ele vai trazer. Então eu vou analisar todos os custos de replacement da tabela filme e vou retornar o valor máximo. Quando eu digo onde o custo é igual ao valor máximo, é isso que eu estou fazendo. Eu já estou trazendo essa condição. Mas veja que eu não estou digitando o valor R$ 29,99, que é o valor máximo. Eu estou mandando ele fazer uma consulta, ele me retorna esse valor e esse retorno vem exatamente na cláusula do where. Então ele só vai trazer os registros que tenham essa informação aqui no... Para quê? Para eu ter a informação mais descritiva disso aí. Eu quero o ID do filme e o nome do filme. Quais são os filmes que tem esse custo aqui mais alto? E outra coisa, eu quero que ele faça uma ordenação no final por ordem alfabética dos títulos. Vou executar aqui. Executo. Ele está me trazendo aqui, ó. Todos esses filmes aqui são os filmes que tem o custo de replacement igual ao máximo custo. Então esses filmes aqui compõem exatamente essa situação. E se eu quisesse os custos de reposição mais baratos, os mais baratos, eu coloco o mínimo aqui, ó. Se eu colocar mínimo aqui, a minha consulta muda, logo tudo aqui muda, olha só. Tá vendo? Então esses outros filmes são esses filmes. Se eu quisesse saber, por exemplo, a quantidade de filmes que tem o valor máximo aqui, então eu coloco aqui max, tá vendo ali? E posso fazer uma brincadeira, lembra do count aqui, ó? Ao invés de eu trazer os filmes, que eu não quero agora todos, né? Eu vou fazer uma contagem deles. Então eu vou fazer count. Count, isso aqui, e vou remover aqui. Veja que eu estou brincando com essas duas cláusulas. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 53 filmes que tem o maior custo, que tem eu selecionei aqui o maior custo de reposição. Então aqui eu filtrei esses filmes e eu não quero o nome deles, eu quero a quantidade. Quantos filmes eu tenho que batem com o maior custo de reposição? 53 filmes. E se eu quiser saber quantos filmes eu tenho na contagem dos filmes mais baratos? Então é isso aqui, ó. Executo aqui. Opa! Ah tá, eu estou mandando fazer order por título, eu não tenho título. Ok, desculpa. Tá lá, eu tenho 41 filmes, então eu tenho 53 filmes que o custo de reposição deles é o maior e 41 filmes na linha do menor custo de reposição. Vamos continuar aqui. Função mínima eu já expliquei, né? Basicamente é isso aí, já fiz a explicação disso. E nós temos agora a função de somatória. Vamos dar uma olhada lá. O que nós temos aqui? Eu estou pegando os filmes. Eu quero fazer uma somatória da duração do filme. É o rental duration, é a duração de aluguel, né? Quanto tempo o cara ficou com o filme na casa dele? Quanto tempo ele alugou esse filme, tá? Então aqui eu estou pegando. Eu quero agrupar pelo rating. Rating é a avaliação que o cara faz. Então eu estou fazendo uma vinculação aqui entre a quantidade, a qualidade do filme, ou seja, o pessoal achou que é bom, então eu tenho vários tipos de rating. Então eu vou fazer um agrupamento baseado nisso. E eu vou fazer a duração de aluguel. Eu quero saber se o pessoal aluga os filmes melhores por mais tempo ou não. Então aqui eu estou fazendo uma ordenação baseada nessa avaliação. Vamos executar isso aqui. Tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui as avaliações, ó.
PG, PG, PG13, R e NC17. Isso aqui são as minhas avaliações. E aqui eu tenho uma somatória do tempo com que o pessoal ficou alugando isso aí. Vejam que o PG13, ó, é o que tem mais tempo de aluguel somatório dos filmes. O NC17, 1080, tá vendo aqui, ó? E é isso aí, tá? Não sei te dizer exatamente o que significa esses rates, porque eu não olhei lá o dicionário de dados, mas você já teria, baseado na tua análise, a ideia do que seria cada um desses e se isso aí está correlacionado ou não, tá? Continuando. Bom, com isso então a gente fecha a avaliação das funções de agregação e a gente fecha com isso as seções 4, 5, 6, juntamente com a explicação final das funções de agregação aplicadas dentro dessas funcionalidades, ok, gente? Então a gente fecha por aqui, aguardo vocês então nas próximas aulas, tá?